Bom dia, meus amores, ou boa tarde, não sei qual horário que você tá vendo esse vídeo. Tem muito tempo que eu não faço vídeo aqui no canal, né? Tá até meio abandonadinho, mas eu queria muito falar desse livro aqui sobre o Leandro Carnal. Acabei de terminar, é uma leitura muito bacana, que fala referente ao dilema do porco-espinho, como encarar a solidão. Como encarar a solidão nos dias de hoje? Você já parou pra pensar? O que acontece? Ele conta a história de que se dois porcos espinhos estiverem um perto do outro, por exemplo, por mais que eles queiram estar juntos, eles não podem estar juntos. Por quê? Porque um vai ferir o outro e um vai machucar o outro, porém, eles têm duas opções. Se estiver passando frio, por exemplo, ou eles vão se machucar e vão se esquentar, ou eles vão morrer congelados sem se esquentar. Ou seja, a questão de como eu ajo com as pessoas e os meus relacionamentos são coisas que normalmente elas vão me causar um certo tipo de incômodo, mas é algo que é necessário pra gente sobreviver. E a gente vê a solidão também como algo muito ruim, ele não coloca só a versão de que são coisas boas ou coisas ruins. A gente tem muito aquela questão de que a gente tem a necessidade do outro, necessidade de ter alguém para completar ou para ser feliz, mas na verdade não. É porque a gente vê a solidão como algo ruim. Quando uma criança faz algo errado na escola, pelo menos em épocas antigas, se fazia o quê? Tirava a criança, colocava ela isolada, virada para a parede, né? De castigo, ou seja, sozinha. Quando você está em um relacionamento do qual você deseja ameaçar a pessoa que você está, o que você faz? Você avisa que vai o quê? Vai largar aquela pessoa. Ah, ninguém te aguenta. Ah, eu vou te deixar, eu vou te largar, né? Ou seja, você ameaça a pessoa com solidão. Um preso, quando faz algo errado também, as pessoas costumam ir para onde? Para solitária. Então a gente cresceu desde muito novo achando que a gente tinha a necessidade, a obrigação e só conseguiria ser feliz se tivesse uma outra pessoa juntamente conosco. E a verdade é que também não é bem assim, mas é a nossa forma de ver. E aí eu achei muito interessante que ele conta a história de um filósofo que ele era inglês, ele era britânico, ele ia para todos os eventos onde eram várias pessoas, né, se movimentavam e estavam juntas, e ele começa a fazer avaliações da pessoa que ele deseja casar. E aí ele faz alguns ressaltos de que quando ele casar, ele vai ter que trabalhar mais porque as despesas de casa vão dobrar, provavelmente ele não vai poder ficar nos amigos dele da forma como ele ficava antigamente, que logo logo ele deve ter filhos, enfim, ele faz essas ressaltas, e aí eu jurando que ele não iria se casar, né, depois que ele faz todas essas ressaltas, mas ele entende também o seguinte, que se ele casar, ele vai ter uma pessoa analisando a mulher que ele gostaria de casar, né, no caso é uma prima dele, ele verifica que ela é uma mulher esforçada, que ela é uma mulher dedicada e que a casa dele tem um cheiro diferente, tem um colo diferente, tem um cuidado diferente. E aí no final ele realmente decide casar. E aí diz que ele teve vários filhos e que esses filhos dele também foram muito bem sucedidos, apesar dele ter abrido mão de várias coisas, porque a verdade é que a gente deve saber ser feliz tanto sozinho quanto em conjunto. E é impossível você ser feliz com alguém se você não conseguir ser feliz sozinho. E ela se tornou uma mulher muito guerreira, muito dedicada, e ela sempre ajudou o esposo dele. E aí ele chega num comparativo de que as relações, na verdade, são solidões compartilhadas. Eu não deixo o outro, que é ruim às vezes pra mim, porque eu tenho medo de ficar só, eu tenho medo da solidão. E o amor nada menos é do que uma solidão compartilhada. Só que ele entende também que todas as pessoas elas necessitam passar por momentos de solidão. A gente precisa do outro, sim, mas a gente também precisa ficar um tempo a sós, principalmente agora na época da tecnologia, que eu consigo desfazer dos meus relacionamentos com apenas um clique. Leandro Carnal fala sobre isso. Onde eu não preciso de verdade criar afeto, ou eu posso baixar aplicativos que vão facilitar a minha vida e que vão fazer com que as pessoas possam ser um cardápio, né, daquilo que eu acho visualmente bonito. Se não der certo, eu vou estar trocando. Chuva aqui em Curitiba, viu? E aí o que acontece? Eu achei o livro bastante interessante, e aí eu quero ler o finalzinho dele quando ele faz a conclusão, e ele até fala o seguinte, que as pessoas que estão lendo esse livro com certeza estão lendo porque
estão sozinhas. Mas ele faz uma ressalta de que quando formos morrer, todos nós vamos estar morrendo só, né? Eu não vou levar o outro pra dentro do meu caixão. Quando eu for me despedir daqui, eu vou sozinha. Então é importante eu aprender a lidar com a minha companhia. É importante você conseguir ser feliz em momentos de leitura. Você não precisa viajar para outros lugares. Você pode ter seus momentos de leitura, da qual você vai estar lendo só. Você pode ter aquele momento em que você botou seu fone de ouvido e só você está escutando aquela música. São momentos particulares, são momentos de solidão. E aí, só para finalizar, ele fala assim: terminamos todos solitários em túmulos algum dia. Então, exercite também o seu lado criativo. Viver exige pausas. Pensar implica certos isolamentos. Eu não penso junto com o outro, né? Eu preciso me isolar e ficar quietinha para colocar minha cabeça no lugar e pensar certas coisas. Você não precisa de muitas pessoas. Viver é amar, e amar implica em outros seres. Mas também não economize amor antes de chegar na fase também de falecer. Porque eu vou morrer sozinha, agora também eu não preciso das pessoas. Não, você também precisa compartilhar seus momentos com as pessoas. Mas aí ele finaliza dizendo bem assim, que seja feliz também quando você estiver nos seus momentos a sós. Seja feliz também com a sua companhia. Eu achava engraçado que eu morei só 2 anos e eu tive amigos que moraram só e voltaram e ficavam agoniados e ficavam tristes porque moravam sozinhos. E na verdade eu me sinto muito feliz quando eu fico sozinha também. Apesar de sentir falta às vezes de ter alguém legal. Mas conseguir ficar sozinho é algo libertador. Conseguir gostar da própria companhia, ir no cinema sozinho, ir lanchar sozinho, ir viajar sozinho, é libertador, são momentos seus. Porque se você não tem prazer da sua própria companhia, como é que outra pessoa vai gostar de você? E é isso. Se você gostou, dá aquele likezinho.